Vamos dar início a mais uma aula de história, né? O tema da nossa aula hoje é a proclamação da República no Brasil. É um conteúdo muito relevante para vocês que estão concluindo o terceiro ano, né? É um conteúdo de Enem, de vestibular, de concurso, então bem interessante. Prestem bastante atenção nas considerações que nós vamos pontuar na aula de hoje. Então, veja bem, o Brasil, desde o seu descobrimento, em 1500, ele passou pelo período colonial, ele passou pelo período monárquico, e em 15 de novembro de 1889, por meio de Marechal Deodoro da Fonseca, o Brasil se torna uma república. Mas aí a gente tem que fazer algumas considerações para entender por que o Brasil se torna uma república. Quais foram os fatores responsáveis pela queda da monarquia no Brasil? Então, veja bem, durante todo o período monárquico, que começa com praticamente, né, a proclamação da independência do Brasil em 1822, e logo em seguida Dom Pedro se autoproclama imperador do Brasil, depois ele volta para Portugal, deixa aqui no Brasil seu filho, Dom Pedro II, na época com então 5 anos de idade, né? Aos 15 anos incompleto, Dom Pedro II assume o governo brasileiro como segundo imperador e governa o Brasil durante 49 anos. Fez um governo maravilhoso, porque se não fosse, ele não teria ficado tanto tempo. Mas durante todo esse tempo, Dom Pedro II contava com o apoio dos 3 principais pilares que davam sustentação ao seu governo. Que pilares eram esses? A igreja, uma instituição bastante poderosa, o exército, uma outra instituição também muito forte, e a elite rural, a elite agrária, os produtores rurais, na época, os produtores de café. Então, esses 3 grupos sustentaram a monarquia no Brasil. Mas no decorrer desses 49 anos, eles foram acumulando ressentimentos com o imperador e, consequentemente, com a monarquia. Então, em 1889, o desejo de muitos já não era mais o de que o Brasil continuasse da forma como estava. Por quê? Veja bem. Dom Pedro, ele cria problemas com a igreja quando 2 bispos, um de Olinda e outro de Belém, decidem colocar em prática aqui no Brasil uma encíclica que foi aprovada no Vaticano, que proibia que maçons frequentassem as missas e tomassem a hóstia. Dom Pedro era maçom e frequentava a missa. Então ele se sentiu prejudicado e afrontado pelos 2 bispos. E ele ordenou a prisão desses 2 bispos e eles foram presos. A partir daí, Dom Pedro II cria um problema com a igreja. E a igreja automaticamente retira seu apoio à pessoa de Dom Pedro e, consequentemente, à monarquia. O exército passa a acumular ressentimentos com Dom Pedro II com a finalização da Guerra do Paraguai. O exército foi responsável pela vitória do Brasil na guerra. Mas quando eles retornaram para o Brasil, eles não foram recebidos e nem tiveram o apoio que eles esperavam ter do imperador. Então, os principais nomes mais fortes de dentro do exército que esperavam obter algum apoio financeiro e não obtiveram, passaram a não apoiar mais nem Dom Pedro e nem o sistema monárquico. E, finalmente, a elite rural. A elite rural sela o seu ressentimento com a monarquia e com Dom Pedro quando a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assina a Lei Áurea e, consequentemente, dá liberdade aos escravos no dia 13 de maio de 1888. Então, nesse momento, a monarquia brasileira perde o seu apoio, perde o seu tripé de sustentação. O exército, a igreja e
os fazendeiros. Dom Pedro praticamente está isolado e sem nenhuma força, sem ninguém para apoiar. Diante dessa situação, líderes do mais alto escalão do exército organizam um levante militar. Esse levante militar ele era liderado por Marechal Deodoro e Benjamin Constant. O que eles alegavam para esse levante militar? Eles alegavam descontentamento com o gabinete do Visconde de Ouro Preto, e o objetivo do levante era derrubar esse gabinete. Só que, após a derrubada do gabinete, começaram-se os rumores de que Dom Pedro iria nomear, no lugar do Visconde de Ouro Preto, o Silveira Martins. E quem era Silveira Martins? Um dos maiores desafetos de Marechal Deodoro. Então, diante dessa situação, Marechal Deodoro da Fonseca não tem outra alternativa a não ser assinar a monção da República e passa a ser o chefe do governo provisório. Então, aí ele está agora consolidando a mudança de um regime político no Brasil. Ele está praticamente colocando fim ao império no Brasil e dando início a um novo sistema de governo, que seria a República. No dia 15 de novembro. No dia 16 de novembro, a família real recebe o comunicado de que a partir daquele dia eles estão literalmente expulsos do território brasileiro. E no dia 17, a família embarca para a Europa. Dom Pedro II, juntamente com todos os seus familiares. O Brasil agora vive um governo provisório na pessoa de Marechal Deodoro da Fonseca. Quais foram as consequências de todos esses atos? Ora, vários deles. O primeiro foi a expulsão da família real. O segundo foi a transformação do Brasil num estado laico. Igreja e Estado estão literalmente separados. O regime de governo agora não é mais monarquia, é o presidencialismo federalista. O Brasil se torna uma federação, as províncias passam a ser estados. O voto censitário é abandonado e passa agora a ser estabelecido sufrágio universal. O que isso significa na prática? Durante o período monárquico, o que determinava o poder de voto a uma pessoa era a sua renda, era a sua capacidade financeira, né? O sufrágio universal abolia o uso dos bens como fator determinante para que você fosse uma eleitora. Através do sufrágio universal, toda pessoa que fosse do sexo feminino e fosse maior de 25 anos, do sexo masculino e maior de 21 anos de idade, era um eleitor. A mulher não tinha direito de votar ainda nessa época. A mulher só vai adquirir o direito de votar em 1934, já com Getúlio Vargas. As outras mudanças que vão acontecer nesses primeiros anos de república vai ser a adoção do hino nacional, a criação de uma nova bandeira, né? Aquela bandeira que vigorou no Brasil durante o período imperial, ou período monárquico, como muitos chamam, ela foi abolida e criou-se uma nova bandeira, que é essa que nós temos até hoje, né? Aquela bandeira com o lema positivista, lá, ordem e progresso, e as cores que simbolizam o nosso país, verde, amarelo, azul e branco. Então, essas foram as principais mudanças e as principais consequências da adoção do modelo republicano no Brasil. E só lembrando para vocês, o Brasil é um dos últimos países a se tornar uma república praticamente aqui na América, né? Quando o Brasil foi o último a abolir a escravidão e é o último também a acabar com a monarquia. Quando o sistema monárquico chega ao fim aqui no Brasil, praticamente os países vizinhos do nosso país, nenhum deles mais utilizava a monarquia como seu regime de governo.